Esse curso vai ser dividido em algumas partes, tá? 4, 5, 6 partes. Eu não sei bem ao certo ainda como que eu vou acabar discorrendo. Uma das coisas que eu acho incrível de cada curso que eu leciono, por mais que os slides utilizados sejam o mesmo, a forma de ser abordado acaba sendo sempre tendo um conteúdo um pouquinho diferente. Seja uma forma de dizer, a forma de explicar, ou porque alguma coisa, alguma pergunta que ocorre, e aí acaba direcionando a um outro caminho. Então, eu não sei bem ao certo quantas horas praticamente vai durar esse curso. Não será um curso extremamente extenso, tá? Para não ficar aquela coisa muito maçante, mas vocês vão verificar que o conteúdo é extremamente importante. Nesse curso nós vamos entender o porquê de usar uma quantidade, uma determinada número de repetições em cada série. Né? Falando-se de métodos metabólicos e métodos tensionais de treinamento, que é este o tema desse curso, voltado para o treinamento de musculação, o entendimento desses dois tipos de estímulo oferecido é de extrema importância na hora de prescrever e ajudar o teu aluno, seja você personal trainer, seja você instrutor de academia de musculação, praticante de musculação. Lembrando que esse curso ele é muito mais favorável e destinado a quem já é educador físico ou aos estudantes de educação física, mas nada impede de uma pessoa que goste muito de metodologia de treinamento e aqueles ratos de academia, ratos de musculação, que já tem um prévio conhecimento de musculação, possa também estar assistindo a todos esses vídeos e que vai sim obter um conhecimento bastante favorável para o seu treinamento. Porém, é imprescindível para quem é profissional, para quem deseja um dia vir a dar aula de musculação, para quem recebeu aquela proposta de alguma academia e está um pouco perdido, esse canal aqui vai ser excelente, porque esse é apenas o primeiro de vários vídeos que eu tenho interesse e intenção de disponibilizar de uma maneira gratuita aqui para vocês no YouTube, tá? Nos próximos vídeos eu vou contar a história do porquê eu tomei a decisão de começar a fazer isso aqui neste canal, mas isso aí fica para outras videoaulas, tá ok? Esse aqui é um breve currículo meu que vocês estão vendo na tela aí, tá ok? E vocês devem ter visto lá na capa do vídeo que esse curso vai ter um certificado. Exatamente, galera. Isso aqui vai ser muito legal, tá? Então, inicialmente nesse primeiro vídeo eu só estou comentando com vocês que ele você vai ter a possibilidade de receber um certificado sim, tá? Um certificado digital no teu e-mail. Na última aula desse vídeo, na última parte, eu vou estar explicando para você tudinho, com muito mais detalhes essas questões, tá ok? Então vamos lá, vamos dar início. Então, para nós iniciarmos, vamos começar comentando sobre alguns objetivos de quem pratica a musculação, né, o treinamento de força. O primeiro, a melhora da estética, aumento da força e resistência muscular, aumento do tecido ósseo, isso é uma característica muito importante, principalmente para as pessoas de terceira idade, né? Assim como na fase mais jovem, né? A juventude, adolescentes, até mesmo crianças, né? Durante uma época houve-se um mito de que crianças não poderiam praticar musculação, mas isso é mito e também é um tema de uma outra palestra, um outro curso, tá, pessoal? Mas esse aumento do tecido ósseo é uma das características mais importantes, principalmente para a criança, porque ela está numa fase de construção, né, de tecido ósseo, e para o idoso que ele já se encontra numa fase de perca de tecido ósseo. O aumento do equilíbrio, da coordenação, destreza, aí para o pessoal também, ou que tem algum problema de saúde, já teve de AVC, por exemplo, que acaba paralisando uma parte do teu cérebro e perde um pouco essa parte de coordenação, assim como outras doenças, né, neurológicas. Então a musculação vai melhorar muito isso aí para o próprio idoso que vai perdendo essas capacidades físicas, né? Tratamento da obesidade, a musculação de forma adiantada, eu já aviso a vocês que estou preparando um curso para falar só sobre musculação e emagrecimento. Vai ser um curso curto, mas bastante abrangente no sentido de conhecimento, de saber as metodologias,
saber o porquê que a musculação é uma das melhores atividades dentro de um processo de emagrecimento, é uma das atividades mais importantes, e saber principalmente como expor isso para os teus alunos, para os teus clientes, para os teus amigos, as pessoas que você cuida dentro da academia, não somente na academia, mas em todos os locais que realizam-se o treinamento de força, né? Seja na residência, seja em clubes, em parques, numa quadra, enfim. O treinamento de força é um treinamento que dá para ser realizado de diversas formas, desde equipamento de última geração, né, realizado dentro de academia, até mesmo os exercícios de calistenia, que são aqueles exercícios muito utilizados, que foram muito utilizados na época do militarismo, né? Prevenção de doenças, preparação física para atletas. A musculação, ela é um esporte de base devido ao fortalecimento que ela proporciona, osteoarticular, tendão, ligamento, o próprio músculo, a potência que melhora, a resistência que melhora. Então, todas essas características servem como uma prevenção de lesão para um atleta de qualquer modalidade que seja, para que essas estruturas se tornem mais rígidas, mais fortes e ao mesmo tempo também mais flexíveis, tá? Sim, a musculação é mito que ela faz você se tornar mais encurtado. Muito pelo contrário, indivíduos que já tinham um encurtamento muscular e iniciaram a prática da musculação, verificou-se que houve até um aumento. Claro que para que isso ocorra é necessário executar a técnica correta do exercício, principalmente com uma amplitude do movimento sempre longa, sem uma amplitude máxima de movimento. Nesse contexto vai fazer com que o músculo se torne até mais flexível também, né? Melhora da autoestima, obviamente por melhorar a estética e também por melhorar a sensação de dever cumprido, produção de diversos hormônios, como endorfinas, serotoninas e automaticamente você é um indivíduo mais saudável, um melhor convívio social, tá? O ganho das capacidades musculares se relacionam diretamente com os objetivos e resultados obtidos. O que essa frase está querendo dizer? Que, de acordo com cada objetivo que se tenha, vai se direcionar o treinamento voltado com características mais específicas para esse exato objetivo. Isso é uma questão bastante importante. E aí vamos falar um pouquinho de estímulos para a hipertrofia. O nosso músculo, para ele desenvolver, né, um dos principais objetivos de se praticar a musculação é a hipertrofia muscular, que nada mais é que o ganho de massa muscular, né? O aumento do volume da fibra muscular. E aí entramos aqui então numa questão mais de fisiologia, e quem já tem um conhecimento na área de fisiologia do exercício, vai ficar muito fácil de entender esse slide aqui. Porém, quem não tem vai passar a entender agora após a minha explicação. Uma fibra muscular, para ela se contrair, primeiramente ela recebe um estímulo nervoso, né? Esse estímulo nervoso vem através do axônio, atinge a fibra muscular, um pouquinho antes de atingir a fibra muscular, passa por uma sinapse, né, que é uma sinapse chamada de sinapse neuromuscular, ou seja, uma junção entre sistema nervoso e músculo. Nessa sinapse nós possuímos uma glândula sináptica que produz um hormônio e armazena um hormônio chamado acetilcolina. A partir do momento que a acetilcolina, ou seja, que essa sinapse recebe essa informação nervosa, ela vai liberar acetilcolina para dentro da fibra muscular. Vocês aí já devem estar lembrando da aula de fisiologia lá na faculdade. Quem não teve, vai ter logo mais. A partir do momento que o músculo recebe essa acetilcolina, ela libera através das suas cisternas os canais de cálcio. Então, o cálcio ele inunda, digamos assim, a fibra muscular. A partir desse momento vai se iniciar todo um mecanismo de contração muscular. Vocês vão lá e vão folhear o livro de fisiologia do exercício falando sobre contração muscular, tá? Esse aumento do canal de cálcio, deixa só eu pegar aqui, só um minutinho, pessoal, deixa eu pegar aqui o apontador, que aí vai ficar mais fácil. Isso. Esse aumento do canal de cálcio vai levar a uma ativação de enzimas proteases.
O que seriam essas enzimas proteases? O próprio nome já está dizendo, ases é de quebra, tá? E prótica é de proteína. Então essas enzimas elas vão provocar uma quebra das proteínas contráteis, das fibras musculares. Isso vai levar então à ruptura de fibras musculares. Né? Então são micro-rupturas, não precisem se assustar. O músculo não vai lesionar, não é uma ruptura muscular, é uma ruptura das fibras musculares. Então são os microfilamentos, né, de actina e miosina ali dentro dos seus sarcômeros. Algumas pessoas podem estar ficando assustadas, mas sarcômero, o que é isso? Não se preocupe, vocês vão entender o contexto geral do mesmo jeito. E aqueles que já são antenados na fisiologia do exercício sabem exatamente daquilo que eu estou falando. Fisiologia do exercício e anatomia, né? Todo bom profissional de musculação precisa ter um grande entendimento de fisiologia do exercício, principalmente fisiologia do treinamento de força, anatomia e biomecânica. Essas são as três ciências que fazem de nós grandes profissionais de musculação. E é exatamente desses três temas que eu vou estar postando vídeo para vocês aí, tá ok? Vamos lá. Essa micro-ruptura, então, de fibra muscular leva ao chamado catabolismo. E todo estímulo catabólico, posteriormente, vai fazer com que as nossas estruturas corporais, com que os nossos hormônios, com que as nossas enzimas trabalhem em prol da recuperação dessa fibra muscular que durante o treino ela foi danificada, digamos assim. O catabolismo vai levar então a processos inflamatórios, por isso que nós ficamos doloridos no dia seguinte depois do treino, né? E automaticamente, com o descanso, boa alimentação e um bom programa de treinamento que respeite a próxima sessão, ou seja, o próximo estímulo que vai ser enviado, dado a este músculo, e tenha, antes desse próximo estímulo, tenha um intervalo para que essa fibra tenha uma total recuperação. Então, treino correto, boa alimentação e descanso adequado, tempo de intervalo adequado entre um estímulo e o outro, vai levar o músculo a um anabolismo muscular. Então, um dos estímulos que a fibra muscular sofre para chegar ao desenvolvimento da massa muscular, da hipertrofia, é através do aumento do cálcio e da contração muscular propriamente dito. Uma segunda questão em relação à parte da fisiologia da hipertrofia é que quando essa fibra sofre imposição de tensão, ela leva também à ruptura de fibras musculares. Então, olha lá, imposição de tensão nas miofibrilas. Miofibrilas nada mais é que os filamentos de actina e miosina, que são as fibras musculares. Quando essa fibra muscular sofre tensão, ou seja, imagine aqui o músculo fazendo força, o peso quer ir para um lado, ou seja, o exercício é livre, ele quer cair devido à força da gravidade, mas o meu músculo puxa ele para o outro, né? Para cima, e durante esse movimento, estes movimentos, esse músculo sofre uma tensão na fibra muscular, e essa tensão na fibra muscular leva à ruptura das fibras musculares, que leva ao catabolismo, que vai levar ao anabolismo. Então é um segundo tipo de estímulo que o nosso músculo sofre para desenvolver a hipertrofia muscular. O primeiro é essa rota, né? Então a rota do cálcio, ativação de proteases. A segunda rota é a imposição da tensão que leva à ruptura da fibra muscular e vem novamente para o catabolismo e anabolismo. E então temos também agora o aumento do ácido lático, resíduos metabólicos que o treinamento de musculação provoca. O que seria o aumento do ácido lático e resíduos metabólicos? O ácido lático e esses resíduos metabólicos são substâncias geradas através da queima dos substratos energéticos. Ou seja, o meu músculo para contrair precisa de ATP-CP. Ligado na fisiologia aí, pessoal? ATP creatina fosfato, né? CP, e ATP adenosina trifosfato, é a última molécula de combustão de energia. Então, todos os nutrientes energéticos que nós ingerimos através da alimentação, quais são? Proteínas, carboidratos e
estruturas, o produto final deles é fornecer ATP para todas as células corporais manterem as suas atividades, as suas funções. E durante esse processo de produção de energia, de produção de ATP, há-se quebras de moléculas, quebras de substrato que vai produzir alguns ácidos e resíduos metabólicos. Lembra que daquela teoria de que energia não se gasta, ela se transforma? Então a energia do carboidrato ou da proteína ou da gordura, ela não vai simplesmente ser gasta, ela vai ser transformada, né? E com isso ela vai virar ácido lático e alguns resíduos metabólicos. De uma maneira mais prática, né, vamos tirar a fisiologia daqui, vamos trazer isso para a prática, que é muito importante esse entendimento. Eu gosto muito de, vocês que vão estar de maneira muito mais fácil de agora para frente me conhecer, eu gosto muito de trazer para minha didática a fisiologia, vem aqui comigo, e a prática. Tá? Então, naquele momento que eu estou lá na cadeira extensora, chutando, começa a queimar minhas coxas, meu quadríceps começa a pegar fogo, aquele momento que eu estou lá no rosca direta, e o bíceps começa a queimar e pegar fogo, e daqui a pouco ele não consegue realizar a contração. Isso nada mais é devido, óbvio, à depressão de ATP-CP, de creatina fosfato, né? Que nós vamos estar verificando nos slides mais adiante, talvez caia até em outros vídeos, não seja nesse primeiro, mas principalmente a ação dessa queimação vem devido à alta produção de ácido lático e desses resíduos que levam à queimação. E essa simples queimação, esse acúmulo de ácido lático que vai acumulando ali na fibra muscular, pelo fato dessa atividade especificamente, no caso a musculação, ela ser uma atividade anaeróbica, o que isso quer dizer? Que a quantidade de oxigênio que o nosso pulmão consegue captar, o sangue, transportar, a parte cardiovascular transportar e a célula também recebê-lo, né, a entrada para dentro da célula, é menor, né, todo o mecanismo de respiração celular é menor do que a quantidade de energia que aquele músculo está gastando. Então, ou seja, é uma atividade anaeróbica. Toda atividade anaeróbica, devido à falta do oxigênio na realização da produção de ATP, produz-se ácido lático. E a musculação ela provoca isso. Quem pratica sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se eu estou ali na hora daquele exercício sentindo aquela queimação, o aumento desse que é provocado pelo aumento desse ácido lático, olha a flechinha aqui, ó, ele também ativa enzimas proteases. Então, não só o cálcio, tá, ativa enzimas proteases, também o aumento do ácido lático. E aí ele desce junto com a cadeia, né? Se ativou a proteases, vai ter ruptura de fibra muscular, vai ter catabolismo muscular, que depois vai levar à oportunidade de anabolismo, né? Por que eu digo oportunidade? Porque se a alimentação e descanso não estiver legal, não vai chegar a esse anabolismo. E um outro estímulo aqui, o último estímulo para o ganho de massa muscular, é o esgotamento total dos estoques de ATP-CP, que é aquilo que eu já falei antes, adenosina, trifosfato e fosfato de creatina, e do glicogênio muscular. O glicogênio muscular nada mais é que o carboidrato estocado dentro do músculo, né? O carboidrato que a gente ingere da alimentação, ele vai se converter primeiramente em glicose e depois, através da glicogênese, ele vai, um processo chamado glicogênese, ele vai se converter na forma de glicogênio dentro dessa fibra muscular. O esgotamento total desses estoques, ou quase total, algumas ciências, né, alguns cientistas, a literatura coloca que não chega ao esgotamento de 100%, né, mas chega-se muito próximo disso, e esse esgotamento do glicogênio muito alto vai fazer com que pós-sessão de treinamento, a recuperação desse glicogênio muscular vai proporcionar, né, devido a alguns efeitos, por exemplo, como osmose, entrada de água e aumento da retenção de fluidos dentro dessa célula, enfim, esses processos vão levar a um aumento da fibra muscular, né? Essa fibra muscular vai ficar com um volume maior. Então, estes
estão vendo aí na frente são os estímulos para hipertrofia, tá? E nos próximos slides nós vamos estar então agora destrinchando cada estímulo desse, cada coisa dentro do tipo de método, seja ele o tensional, que na parte 2 desse vídeo que vai ficar para o próximo vídeo nós vamos começar pelo método tensional e depois nós vamos explicar um pouco mais, destrinchando aquele slide anterior dos estímulos para hipertrofia, também no método metabólico, tá ok? Pessoal, gostou desse vídeo? Vai lá, dá um joinha, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá uma força aí para a gente aumentar a motivação para eu gravar cada vez mais vídeos e cursos para vocês. Recomendem para os amigos também, compartilhem na página do Facebook de vocês, tudo que vocês puderem fazer para dar aquela força para a gente ter mais motivação para estar aí cada vez gravando mais vídeos, tá? Espero que tenham gostado e já vou postar todos, então podem ir lá, parte 2, continuação. Até daqui a pouquinho.